Rossi se libera da China. Será que o Vasco vai ficar com ele para a temporada 2020? Falta de grana continua emperrando permanência de Fred Guarim e também a vinda de reforços. O Wendel dificilmente vai vestir a camisa cruz-maltina nesse ano de 2020. Vamos falar da Copinha, vamos falar do Bolívia 4, está definido agora sim o adversário do Vasco para a Sul-Americana. E uma informação, a possibilidade do Vasco ter a mudança do seu material esportivo depois do Campeonato Carioca. Notícia velha, Flávio? Não. Preste atenção que você vai saber o que aconteceu. O AVNews está entrando no ar depois da guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Feliz Ano Novo a todos vocês que curtiram o canal em 2019 e que vão continuar curtindo o canal agora nesse ano que vem. Em 2020 pretendemos fazer muito mais, com mais notícias, com mais credibilidade, com mais apuração, com mais cobertura. Você, torcedor do Vasco, merece e merece muito. Aproveitando a oportunidade para mandar um grande abraço ao companheiro Felipe Tiru, que fez uma eleição muito bacana, envolvendo melhores jogadores, piores jogadores, coisas que o torcedor adora, e nos incluiu numa categoria de melhor canal de Vasco no YouTube. Muito obrigado pela votação de todos, independente da posição, da colocação. É muito legal ter o nosso trabalho, o trabalho da equipe do canal Atenção Vascaínos, bem representado e também lembrado. Muito obrigado, Felipe, pelas suas palavras, pela maneira como você descreveu o canal Atenção Vascaínos, e é assim mesmo que a gente quer representar. O Vasco merece muita seriedade e, acima de tudo, credibilidade, porque o torcedor do Vasco durante muito tempo precisou disso. E a gente está aqui para tentar fazer o nosso papel. É a nossa hora. Vamos então às notícias. Um dia útil, porque ontem, no dia 1º, praticamente nada aconteceu, mas hoje muitas notícias, muitas informações. A começar o dia, a informação dada pelos companheiros do Twitter, @detetivesvascaínos, aqui sempre a gente dando crédito a todo mundo, que informaram o contato com Dari Pissetti, empresário do Rossi. A dúvida em relação à presença de Rossi no Vasco nesse ano, por conta de uma relação muito difícil com os chineses do Shenzhen. Nós fomos então atrás de Dari Pissetti, e ele vai falar com você, ouvinte e assinante do canal Atenção Vascaínos. Dari Pissetti, empresário de Rossi, fala sobre aquilo que ele resolveu com os chineses, e Rossi está livre do vínculo com aqueles que tinham o seu contrato nos últimos anos. Dari Pissetti fala ao canal Atenção Vascaínos. A gente conseguiu liberar o Rossi na China, fazendo uma negociação que se estendeu praticamente durante o mês inteiro de dezembro. Então a gente acordou que o contrato se antecipa de 2020 para 2019, 31 de dezembro. A gente fez algumas concessões que eles nos pediram e a gente conseguiu fazer a liberação, e o atleta é portador de 100% dos seus direitos econômicos. Então, a partir de agora, qualquer negociação que vai envolver qualquer time, esse direito econômico é 100% do atleta. E livre para poder negociar, Dari Pissetti fala sobre o interesse de Rossi em negociar com o Vasco, em permanecer no clube nesse ano de 2020. O Vasco, cara, ele é o time que ele jogou, fez um excelente campeonato, tem uma identificação gigante com a torcida, e a gente espera começar a tratar desse assunto com o Vasco provavelmente hoje. Eu fiz questão de não falar com ninguém durante o mês de dezembro inteiro, até não ter a finalização e a certeza de que nós conseguiríamos essa liberação do atleta. E o Vasco, com certeza, tem uma preferência pelo fato de ter jogado lá, mas nós já temos uma procura bastante grande no Brasil e no exterior. Então, a gente tem pelo menos 4 países aí com clubes interessados no Rossi. Então, tudo começa hoje e a gente pretende resolver isso até, pior cenário, a última semana de janeiro. Tá bom? Um forte abraço aí. Você ouviu o próprio empresário afirmar exatamente isso, o interesse do Vasco da Gama, que pode acontecer ou não, mas do Rossi é muito grande. E o Rossi
deu uma entrevista ao companheiro Thiago Asmar, grande abraço, Thiago, do canal Pilhados, e a gente vai reproduzir o trecho em que ele fala exatamente da sua enorme vontade em permanecer. Ele participou de eventos no mês de dezembro com a camisa do Vasco, distribuindo alimentos, sempre que dá uma entrevista está vestido de Vasco, mesmo sem compromisso desde o dia 12 de dezembro. E o Rossi falou com Thiago Asmar sobre a sua vontade de permanecer no Vasco em 2020. Pô, os chineses lá são bravos, meu irmão do céu. Então você quer ficar? Eu quero ficar. Já falei pro meu empresário pra ele se virar com os chineses lá, que eu quero ficar. Dari Pissetti me informou que existem outros clubes interessados. Eu pude apurar o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Ceará, o Internacional de Porto Alegre, o Sport Clube do Recife e o Fluminense. Fluminense, aonde Rossi já jogou na base. E de fora também existem 4 interesses. Um da Europa, do futebol belga. Os outros 3 não consegui tirar do empresário. Mas a gente vai explicar aqui porque o técnico Abel gosta muito de Rossi. No entanto, a informação que eu tenho é que é uma negociação muito difícil, mesmo com a liberação dos chineses. A gente já informou isso aqui, gente. E eu tenho que passar a realidade dos fatos para vocês. Claro que a situação financeira atrapalha demais, é muito complicada. Mas a verdade dos fatos é, e aqui eu estou dizendo porque já falei isso no mês de dezembro, Rossi é um grande jogador, é um jogador querido pela torcida. Eu, particularmente, acho o Rossi um jogador muito interessante. No entanto, o ambiente para Rossi dentro do Vasco da Gama, e eu pude apurar isso com pessoas de dentro do clube, não é um bom ambiente. É uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada no trato com aqueles que trabalham no clube. Para o exterior, para o torcedor, Rossi é sim uma grande figura, mas internamente é uma pessoa complicada. Os tweets que coloca, as posições abertas que faz, não tem vergonha de se expor, acho isso até uma boa condição para uma pessoa ser verdadeira, mas isso incomoda demais a jogadores, a pessoas da comissão técnica, a direção do clube. Estou colocando aqui uma informação que eu tenho, não é uma opinião. Eu apenas acho que Rossi é um grande jogador, mas que, se o grupo não gosta, é algo para se discutir, é algo para realmente se apurar. Rossi, de repente, pode até se pronunciar. E volto a dizer, o Atenção Vascaínos está trazendo uma informação. É claro que ninguém dentro do Vasco vai dizer isso abertamente. Não, ninguém tem problemas com Rossi, mas tem. Rossi sim, teve alguns problemas em jogos, em partidas, depois dos jogos, reclamando, enfim, não é uma pessoa de fácil temperamento. Eu quero até a sua opinião. Uma pessoa assim, complicada no grupo, com problemas com jogadores, mas muito bom jogador, merece ou não merece ficar? Merece renovar ou não merece renovar, independente da situação financeira? Mas hoje a situação de Rossi é essa. O empresário vai procurar o Vasco, vai ouvir do Vasco, e o Vasco vai dizer a ele exatamente isso. O Rossi precisa, para ficar, também se enquadrar. Se ele quiser se enquadrar, acho que a postura dele de ficar, de querer, de gostar do Vasco é muito bacana. Mas a situação do Rossi transpõe a questão financeira. Bom, o torcedor do Vasco, ele cobra demais da gente a situação que envolve a questão de grana. Foi uma posição do canal no final do ano por conta da frustração de muitos funcionários, porque nós anunciamos, porque tínhamos a informação de que haveria sim a possibilidade de pagamento depois do dia 20. O próprio presidente Alexandre Campelo declarou que até o final do ano poderia sair sim mais uma grana. Acabou não saindo. Praticamente no último dia do ano, o presidente Campelo, em tweet que nós divulgamos aqui no canal Atenção Vascaínos, deu uma explicação de que em função das penhoras, dos pagamentos dos acordos com a Fazenda Nacional, não haveria condição de cumprir com aquilo. Que teria feito um contato com o Banco BMG, patrocinador do Vasco, para fazer uma operação, mas esse dinheiro dependeria de passar pela banca diretora do banco, e que isso só aconteceria em meados de janeiro, mas ele teria uma outra opção para início do ano da coisa acontecer. Saiu até uma notícia ontem, e essas notícias é que realmente são muito preocupantes,
Porque quando não são verdadeiras, como essa, trazem uma insatisfação sem ter o porquê. Não era verdade que seria liberado um dinheiro hoje, 5 milhões, e daqui a uma semana mais 5 milhões. Não existe isso, não é esse o acordo com o BMG. Mas que pode sair algum dinheiro, sim, pode. De repente, no início da semana que vem, nessa operação, digamos, reserva, que o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, está tentando. Porque tudo isso, caros amigos vascaínos, continua com aquele discurso da informação desde o início do mês de dezembro. Tudo isso está atravancando o futebol. O Vasco não consegue contratar ninguém. O Vasco não consegue renovar o contrato de ninguém. Vocês podem me perguntar, Dedé, nada, tudo parado. Como vai se discutir uma situação com o Dedé não tendo pago ainda os jogadores do ano passado? Situação de Fred Guarim, muito difícil, extremamente complicada, porque é um jogador que já jogou em grandes clubes, Porto, Boca Juniors, Inter de Milão, o futebol chinês, sempre recebendo em dia. O cara ficou 3 meses no Brasil e recebeu um resquíciozinho do primeiro mês. Outubro e novembro, vencidos em novembro e dezembro respectivamente, Guarim não viu a cor. E em função disso, como ter a segurança que vai ficar no ano que vem e vai receber em dia? Então essas duas situações são situações muito complicadas. Hoje de manhã no Bom Dia você deve ter acompanhado e acompanhe porque valeu muito a pena. Forte abraço ao JP Escofano, arrebentando, que você tem um grande 2020, menino, trazendo a informação da economia que o Vasco vai ter com os jogadores que estão saindo. A gente fez um levantamento aqui muito pelo alto. Eu vou dizer, existem alguns jogadores que o Vasco precisa urgentemente sentar e conversar. Wesley, Bruno César, Breno e Ramon. Jogadores que ganham alto. Ramon talvez seja o mais abaixo desses porque deve ter condição de jogar a partir de janeiro. Pelo menos terminou o ano muito bem. No entanto, Breno ganha um alto salário, tem mais um ano de contrato e não se sabe se joga. Bruno César, esse jogador sim vai se conversar para de repente um empréstimo. O Wesley tem mais 2 anos de contrato e não é um jogador que também agrade muito. A comissão técnica antiga não agradava. A comissão técnica atual não se sabe. Mas não é um jogador também tão querido assim dentre os próprios atletas. Em função disso tudo, o Vasco tem que sentar. Mas o Wesley tem mais 2 anos de contrato. Bruno César tem mais 1 ano de contrato. E também agregado a isso, gente, ninguém vai pegar esses jogadores sem que o Vasco possa pagar parte dos salários. Então, não existe desonerar a folha. Sempre vai ter algum tipo de resquício para o Vasco pagar. Então, tudo isso está sendo e vai ser negociado para que o Vasco possa abaixar a sua folha, que já baixou quase de 800 mil a 1 milhão com as economias de Sidão, Cáceres, Danilo Barcelos, Cleiton, Marquinhos, Valdívia e Oswaldo Henriques. Os meninos Bruno Ritter, Bruno Henrique e João Pedro não são assim tão caros para o Vasco da Gama, jogadores que não vão permanecer. Porque se a gente fizer uma conta, o Vasco trazendo o Germán Cano, renovando o Guarim, ficando com o Castan e Rossi, jogadores caros, e o Dedé, são jogadores que têm os maiores salários se o Dedé vier. E aí você teria que fazer uma troca. Tirar esses 4 jogadores, pelo menos diminuir salários, emprestar com esses que foram embora, que venceram o contrato dia 31, porque a folha do Vasco vai diminuir muito, de 2 a 3 milhões para essa temporada. E só esses 4 a 5 jogadores que falei, Dedé, Cano, Guarim, Castan e Rossi, seria quase 1,5 milhão, quase metade da folha com os salários desses jogadores. Essa é a posição primordial hoje no Vasco. Primeiro, arrumar dinheiro para pagar o ano passado. Segundo, pagando, poder negociar o futuro. E terceiro, enxugar a folha com jogadores que não vão ser utilizados na totalidade. No entanto, contratos mal feitos, contratos mal amarrados, trazem uma situação do Vasco de total inércia, não poder mexer com o jogador. Porque chegar pro Wesley, pro Bruno César, tchau, vocês não precisam ficar mais aqui, não é tão fácil assim, gente. Os jogadores são profissionais. Alguém fez contrato com eles e eles querem receber. Mas que o Vasco precisa fazer isso urgentemente, para já no início do ano começar bem, pensando num ano melhor, porque se isso não acontecer, pode ser uma bomba a explodir lá na frente. Vamos então a algumas rapidinhas em relação a negociações pequenas. O Wendel, lateral esquerdo, tentei falar hoje, falei com o Guilherme Miranda, que é o empresário do jogador, que não nos deu maiores detalhes. Tentei falar com o próprio jogador Wendel, que também não respondeu. Mas como eu disse no bloco anterior,
tudo parado. Não há como fazer negócio sem ter dinheiro, sem ter pago os jogadores do ano de 2019. O goleiro Halls, nós informamos isso aqui em absoluta primeira mão no final do ano. O goleiro do Sub-20, o ótimo goleiro, foi emprestado para o Náutico. Você está vendo aí a foto. O Vasco hoje também concretizou o empréstimo de 2 jogadores jovens. Guilherme Costa foi dado pelo blog do Garone. Um grande abraço ao Garone lá no Lance. Você está vendo aí Guilherme Costa emprestado pela terceira vez. Ele fez 27 jogos com a camisa do Vasco, tem 25 anos e contrato até 2021. Vai para o Boa Vista. E Dudu, meia, que a torcida tanto queria, está sendo emprestado para o Paraná Clube, de onde está vindo o Caio Monteiro e que de repente também pode voltar. Em relação a Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico do Vasco, está realmente de saída do clube. Amanhã deve comunicar ao departamento, também ao diretor executivo Mário André Mazuco. Ele não tem um contrato com o Vasco, é apenas um prestador de serviço e vai realmente reforçar o Palmeiras a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo e do preparador físico Antônio Carlos Melo. O Vasco vai ter que correr atrás de alguém tão importante como Daniel Gonçalves, a quem a gente deseja muita sorte, porque é um profissional extremamente competente e merece a chance que está tendo. Você curtiu hoje à tarde? Você está vendo o card aqui em cima. O Top 5 de Germán Cano, artilheiro cruzmaltino que está completando hoje 32 anos de idade. A gente ainda não sabe, mas vai informar. Segunda-feira, Cano estará no Rio. Vamos até o aeroporto receber Germán Cano, o argentino que é o 4º maior artilheiro do mundo. 41 gols na temporada. Esse jogador é espetacular. Curta o card porque vale a pena. Só golaço. Olha, o cara realmente tem uma facilidade para fazer gols que é impressionante. Germán Cano, que vai jogar a Copa Sul-Americana pelo Vasco. A Copa Sul-Americana que definiu, realmente agora é certo. O Oriente Petroleiro será o adversário do Vasco, o primeiro jogo dia 5 de fevereiro no Rio e no dia 19 de fevereiro em Santa Cruz de la Sierra. Por que definiu agora mesmo, Flávio? Porque o Oriente Petroleiro estava certo. No final de semana, o 8º colocado, o Bolívia 4, seria o Oriente Petroleiro. Mas aconteceu uma situação desagradável. O Sport Boys, que é um time com camisa cor-de-rosa, último colocado no Campeonato Boliviano, não foi até Potosí enfrentar o Real Potosí por um problema de avião. Deveria avisar 48 horas antes do jogo, avisou 24 horas. No futebol boliviano, quando um clube não comparece, ele é excluído da competição. E aí se discutiu se essa exclusão, todos os pontos que ele teoricamente teria perdido, se voltariam para as equipes que perderam dele. E aí, se isso acontecesse, por exemplo, o Always Red iria passar o Oriente Petroleiro e o Always Red ficaria como 8º colocado. Na verdade, passar não, ia colocar um ponto atrás, uma posição atrás, mas isso foi definido pelo presidente da Federação Boliviana, não há modificação. O campeão é o Jorge Wilstermann, que vai jogar a Copa Libertadores da América, assim como o Dre Strongest e também o Bolívar, e aí lá para baixo, os da Sul-Americana serão o Always Red e também a equipe do Oriente Petroleiro, que vai ser o adversário do Vasco, definitivamente, certo, em fevereiro, Vasco e Oriente Petroleiro. Copinha, a equipe do Vasco viajou hoje para São Paulo, vai estrear sábado contra o Carajás, e o zagueirão Miranda é uma das novidades. Você está vendo aí a relação dos jogadores que viajaram, alguns conhecidos, Caio Lopes, João Pedro, Juninho, Natan, Riquelme, Figueiredo e o capitão Miranda, que talvez seja o jogador mais conhecido. E ele fala sobre a expectativa que tem do ano de 2019, que passou como foi, e a expectativa agora para o 2020. No ano de 2019 foi um ano bom. É um ano que eu pude estar em muitos jogos profissional, pude até jogar um jogo, muita subida e descida juniores, o que é normal. Nos juniores fizemos uma ótima campanha em quase todos os campeonatos, chegamos nas finais. Foi um ano muito produtivo, é um ano que agregou muito na minha vida, aprendizado, até com o professor Lucha. Só agradecer por esse ano. Agora, 2020 é esperar coisas novas, coisas boas, que a gente possa almejar títulos, que possa chegar em campeonatos importantes e que todo mundo evolua. Miranda aproveita e manda um recado para o torcedor vascaíno. Fala, torcedor, Miranda tá falando. Pode esperar de mim muita luta, muita garra, muita vontade, que eu sou louco por vencer, sou louco por trabalhar, e ano que vem eu quero ganhar muita coisa ainda. Como última informação a respeito do Vasco da Gama, antes da gente mandar os abraços, o Vasco foi incluído num site especializado, Classic Football Shirts,
como um dos clubes que teve a camisa mais bonita nos últimos 10 anos. O Vasco, em 2015, você está vendo aí a foto, teve essa camisa da Umbro, que era uma camisa negra do centenário do clube, comemorando o centenário do clube, uma camisa lindíssima, maravilhosa, que foi incluída entre as 20 mais bonitas. Do Brasil, só duas. A do Vasco de 2015 e a de 2018 do Corinthians, que homenageou o falecido grande ídolo brasileiro Ayrton Senna. E eu tenho uma informação a respeito de material esportivo. A Diadora já tem um modelo novo de camisa que vai estrear no dia 19 no Campeonato Carioca e também na Copa Sul-Americana. É uma camisa branca, tradicionalíssima, para quem já viu, lindíssima, faixa preta em diagonal, o lado inferior deixa uma bordinha para entrar em branco a frase: a história mais bonita do futebol. A camisa número 1 e a camisa número 3, a preta, e essa camisa que o Vasco usou, meio creme, nessas partidas do Campeonato Brasileiro no segundo semestre, estão mantidas com um short preto, mas o uniforme do Vasco será todo branco, lançado pela Diadora, que, como nós já informamos há algum tempo, não será a fornecedora de material esportivo para o Campeonato Brasileiro. No entanto, eu obtive hoje uma informação que a situação da capa está muito bem encaminhada, porém, a direção do Vasco teria sido procurada por um outro material esportivo e que, de repente, pode entrar numa concorrência com a capa para ser a fornecedora do material do Vasco a partir do Campeonato Brasileiro. É uma informação que eu obtive de que a Diadora é certo, não fica, só fica até o final do Campeonato Carioca. A capa, tudo encaminhado. Porém, essa nova marca de material esportivo, que eu não sei qual é, teria procurado o presidente Alexandre Campelo, a direção do Vasco, para discutir uma possibilidade. Como ainda não está assinado com a capa, a princípio não estaria assinado, essa marca pode entrar no negócio. Não vou especular. Muita gente falando Adidas, falando outras marcas. Não somos de especular. Vou correr atrás, mas a informação quem me passou é uma pessoa muito bem relacionada nessa questão de material esportivo, de lojas, enfim, que realmente pode ter fundamento. A gente vai correr atrás disso. É uma informação nova que poderia mudar aí até o ânimo de muita gente. Eu particularmente gosto muito da capa, mas tem muita gente que não gosta. Preferiria que fosse uma outra marca. Aliás, eu quero a sua opinião aqui embaixo. E na segunda-feira, na nossa live, a gente vai ter duas surpresas. E como surpresa não se conta, se ligue na live a partir de 7h30 da noite, voltando a nossa live, a primeira do ano de 2020. Estamos atrás de um convidado muito especial, muito representativo para o Vasco, para que ele esteja ao lado do Roberto Dinamite, ao lado do Marcelo Borges, da Fatoria, que também estará, e provavelmente de Dé, o Aranha, que ainda vai confirmar, mas tem grande possibilidade. Seria um grande convidado para estar nessa mesa, e nessa mesa a gente vai trazer essas duas grandes novidades para você. Aproveitando e mandando um abraço em nome da CG Segurança Eletrônica. Segurança não é brincadeira. Invista na sua segurança. Você está vendo aqui embaixo número de telefone, e-mail, site. O Cristiano vai atender muito bem você. Você que quer proteger o seu patrimônio, a sua família, a sua casa, o seu prédio, o seu apartamento, procure a CG Segurança Eletrônica e o Cristiano vai te dar toda a assistência. Abraçando com muito carinho o Ronaldo, do Edifício Paradiso em São Conrado. Fiz questão de presenteá-lo com uma camisa do Vasco. Grande figura, faxineiro do Paradiso, aqui do meu prédio. Grande figura, Ronaldo, torcedor do Vasco e que conhece muito, sabe muito de Vasco, Ronaldo. Um beijo para minha sobrinha Mari Barata, que está fazendo um sucesso nas redes sociais depois da nossa live do último dia do ano. Mari, um beijo, hein? Vai ter trabalho agora em 2020. E um abraço para o Breno, um torcedor que você deve ter visto aí, virou meme, porque ele acordou um condomínio na Barra às 6 horas da manhã cantando todas as músicas do Vasco. O Breno vai ser entrevistado aqui pelo canal Atenção Vascaínos. Já falei com ele, já descobrimos, e esse torcedor que virou um símbolo da massa vascaína no final desse ano de 2019
vai estar conversando conosco. Olha, é um prazer enorme estar aqui de volta. A gente vai voltar com os Avenil sempre que puder. A gente vai estar sempre trazendo as notícias, gravando vídeos e que você se acostume. Às vezes está um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a gente tem muito entusiasmo de poder trazer as informações do Vasco para você. Amanhã a gente está aqui de novo, amanhã de manhã tem um Bom Dia. Na parte da tarde a gente vai ter ali um expressozinho rápido com o Emerson Rocha, chamando as notícias da noite, quando a gente vai trazer, tomara, muitas novidades do Vasco para a temporada de 2020. Ok, turma? Um grande abraço para todos vocês. Tchau.